A província chinesa de Yunnan tem um município situado no vale entre duas montanhas e em ambos os lados do rio Yangtze. E a cidade se estende para muito longe. É considerada a mais estreita do mundo. O condado de Yanjing é conectado por algumas pontes e tem muitos edifícios coloridos incríveis ao longo da margem do rio. Nos níveis mais altos, um pouco afastados do rio, há muitas lojas e restaurantes colados lado a lado, tradicionais e modernos. Você pode caminhar pela estrada com o rio logo abaixo e saber que está no meio da cidade. Bem, mais ou menos. Tecnicamente no meio dela estão as pontes. O condado tem 60 quilômetros de norte a sul e 40 quilômetros de leste a oeste, incluindo as montanhas. A população é de quase 500 mil de pessoas e o território tem mais de 2.000 quilômetros quadrados. Existem 2 rios que se dividem em 3 partes. Se você estiver em um dos lados do rio, notará o quão próximo está do outro lado da cidade. Apesar da extensão dela, não há muitas pontes ao redor. O ponto mais central está localizado ao lado do rio, a 330 metros. A maior elevação chega a 2.200 metros. Como o município é construído de forma tão singular, seu padrão climático é específico. Os verões são muito quentes, especialmente junto ao rio, e os invernos são muito úmidos. Isso tudo graças à localização geográfica. A cidade tem 30 metros na sua parte mais fina e 300 metros na parte mais larga. Para colocar isso em perspectiva, a parte mais estreita é menor que uma piscina olímpica e a mais larga equivale a cerca de 6 delas. É quase impossível de se perder na cidade, mas ainda assim há um sistema ferroviário para transportar as pessoas para fora dela e de uma ponta a outra. Ele fica um pouco acima do rio, em direção às montanhas, e passa por um pequeno túnel em uma delas. É possível apreciar algumas vistas incríveis enquanto se relaxa em um passeio suave de trem. Como o município é tão estreito e os imóveis tão limitados, a maioria dos prédios de apartamentos fica concentrada ao longo da margem do rio. Você pode literalmente mergulhar de qualquer varanda e nadar nele. Mas alguns desses pontos não são seguros para isso, porque as águas não são calmas. Os edifícios têm pilares na fundação para evitar qualquer potencial inundação, caso os níveis de água subam. O rio não flui exatamente em uma linha perfeitamente reta, mas sim em uma série de voltas e curvas irregulares. Assim, do ponto de vista aéreo, toda a cidade se assemelha a uma serpente rastejante. Dependendo de onde os edifícios estão, o primeiro andar às vezes será no quinto. Os 4 inferiores são apenas pilares que sustentam a construção. Alguns prédios são bastante altos, então há vistas incríveis deles, enquanto outros ficam mais próximos do chão. De qualquer forma, é preciso admirar a criatividade colocada na engenharia. Construir uma cidade inteira em um lugar assim não é fácil. Além de ela ser charmosa como é, o aspecto cultural é outro motivo para uma visita. Uma vez por ano acontece o Festival de Dança das Flores. Um grupo de moradores se veste com roupas tradicionais em um espaço especial onde ocorre a dança. Há também a cidade antiga de Dousha. Embora a maior parte dela tenha adotado modos de vida modernos, algumas partes ainda mantêm a antiga arquitetura tradicional. Este pequeno espetáculo encantador tem mais de 2.200 anos e foi uma importante passagem ligando a província de Yunnan e a China Central durante o século III. A entrada para a parte velha combina a arquitetura antiga com o design moderno. Ainda na entrada fica o famoso pavilhão antigo. Caminhar por lá faz o visitante se sentir como se estivesse nos tempos antigos. Todas as vias são acidentadas, mas ainda bem preservadas desde sua construção há séculos. Nas proximidades está a paisagem montanhosa com picos de calcário cobertos de flores e ervas. Dá para se perder em um labirinto natural de árvores e rochas. Esse lugar é uma fuga do Egito das grandes metrópoles, mas também não fica tão longe. A cidade tem uma história profunda e foi povoada por centenas de anos. Era famosa pelo comércio de sal, pois é estrategicamente uma das melhores rotas para caravanas e comerciantes. Mas, infelizmente, a situação econômica não é fácil para as importações hoje. Como há apenas uma estrada de acesso, os caminhões que levam mercadorias são sempre limitados. O local é muito bom para o turismo para estrangeiros e também para os próprios chineses. A cidade antiga de Lijiang é outra encantadora na mesma província de Yanjing. Foi erguida sobre uma paisagem irregular, mas adaptada a ela perfeitamente. Em tempos remotos, serviu como ponto estratégico para o comércio entre as províncias vizinhas e até mesmo conectado à Rota da Seda. Foi também um caldeirão cultural entre diferentes grupos étnicos da região por mais de 800 anos. Assim,
A maioria das tradições e a arquitetura são resultado de todos esses anos de comércio, compartilhamento e mistura de diferentes culturas. É também uma boa localização que dá acesso pela serra. Os rios e nascentes descem para a cidade através de antigos canais que ainda são usados até hoje. Lijiang é dividida entre a cidade antiga de Dalian, Baixa e Shuhi. Dalian foi o centro comercial de Lijiang. Conta com uma arquitetura incrível que parece de filme. Muitas das construções têm telhados únicos e portões em arco, todos esculpidos com murais. Esta parte da cidade ainda mantém alguns de seus antigos marcos, além de ainda ter preservado alguns dos utensílios do passado. Baixa fica ao norte da cidade antiga de Dalian e compreende unidades habitacionais com séculos de idade. Já o vilarejo de Shuhi está localizado a noroeste da cidade velha, nas montanhas cercadas por muita água. O sistema aquífero é distribuído de forma muito organizada e mantém o charme do lugar. Ali é possível encontrar uma mistura de muitas culturas e tradições coletadas ao longo dos séculos. Lijiang é a união entre as pessoas e a natureza. Elas utilizaram as montanhas, árvores, rios e arquitetura para criar uma harmonia perfeita para viver. A água vem originalmente das montanhas nevadas, flui para a cidade e abastece as fazendas. Tudo ali foi construído em torno da água, que influenciou o estilo, a paisagem, o layout urbano e tudo mais. Muitos canais estão ligados às residências e vielas para garantir que nenhuma parte dali fique seca. Yangshu é famosa por seus barcos de bambu para pesca e transporte. Ela é cercada por grandes extensões de terra e montanhas ao fundo. Nestes passeios de barco, pode-se ter uma experiência de perto da vida tradicional da aldeia e como seus habitantes pescam para o sustento. É possível até encontrar alguns animais selvagens únicos à espreita. Além do rio, que não fica muito longe, a cidade está localizada no centro da serra. O mercado está cheio de artesãos locais, exibindo suas obras para os turistas levarem para casa. Dá para encontrar passeios de bicicletas em vários lugares e deixar o clima agradável tomar conta. Moon Hill é famosa pela incrível vista panorâmica dos picos das montanhas e do resto da província. Você também pode conferir a caverna de água se tiver um gosto extra por aventura. E enquanto está ali, pode escalar, andar de caiaque e fazer trekking. Para ter uma visão ainda melhor de tudo, faça um passeio em um balão de ar quente que o levará até o topo para observar a bela paisagem. É possível visualizar a aldeia de pedra do topo de uma colina cercada por muros centenários. O local tem cerca de 1.400 anos e também é uma mistura entre as diferentes etnias, agregando riqueza à cultura. Muitos moradores mantiveram os mesmos festivais e costumes. Mesmo que o lugar tenha tradições culturais profundamente enraizadas, ele está adaptado aos modos de vida modernos.